gente fala de transtorno, quando a gente fala de transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem, a gente está falando de uma lesão no cérebro. Então, a gente está falando de um TDAH, de uma alteração química, a gente está falando de, que no caso que é neuroquímica, a gente está falando de uma criança com dislexia, com alguma dificuldade motora, transtornos de modo geral, transtornos de leitura, etc, etc, etc. Quando a gente fala dessa criança, a gente também está falando de superação. Tudo passa pela questão neurológica. Tudo. E essa criança, na verdade, desde a tenra idade, sendo estimulada, avaliada, desde a tenra idade, sendo trabalhada nessas questões, esses transtornos tendem a ser superados no sentido de que a criança vai conviver com isso, não com a cura, mas com uma forma estratégica de viver com isso, o que é muito importante. Esse transtorno, que pode se apresentar em lesão no cérebro, ele, na verdade, não dificulta em nada, quando a gente fala dos distúrbios de aprendizagem, que a criança entenda e saiba o que é certo ou errado. Porque o mais importante é exatamente ela saber o que é certo e o que é errado. Vamos para divertidamente e vamos entender que esse cérebro, ele também tem as 7 emoções. No filme apresenta 5, mas na verdade elas são 7, que tem a surpresa também. E esse cérebro, ele é gerenciado também por uma função executiva. No caso das crianças de TDAH, essa função executiva, ela sim, ela precisa ser estimulada muito mais do que as das outras crianças. E é isso o grande erro dos pais. O grande porém dos pais de criança especial é que eles entendem que a criança não vai dar conta da situação, quando na verdade ela vai precisar de mais assistência para dar conta, mas ela dá conta. Se a gente faz do triângulo da família, da terapia e da escola, a superação dessa criança é iminente. Se vocês como pais acreditam que mesmo que a criança apresente um quadro de TDAH ou qualquer outro transtorno, mas com o investimento ela vai superar, a criança supera. Porque o porto seguro dela está certo de que ela vai conseguir. Se existem dúvidas, a coisa não anda. Porque só eu, como terapeuta, trabalho. Por isso, o FAQ faz a família construir esse comportamento. É isso que a gente quer o tempo inteiro bater e ensinar para vocês. O que, na verdade, eu quero mostrar para vocês que existem ferramentas de mudança de comportamento da família que altera o comportamento da criança. O cérebro dela acarreta isso. Ele consegue entender isso. Essa frustração ao não existe. Qualquer pessoa tem isso. Mas trabalhado, ela entende a perda e o não. Ela não vai ter uma frustração ou uma alteração. Isso não é um sintoma. A criança, ela não nega a possibilidade do aprendizado porque ela tem um transtorno. Ela é viável ela aprender. Como é que você sabe disso? Claro, convivo com isso há 37 anos. Estou completando 38. Eu convivo com isso esse tempo inteiro e as crianças, sim, todos os pais que seguem esse caminho, que perpassam por esse processo, escutam aquilo que eu falo, as crianças têm sucesso, as crianças crescem, há uma evolução significativa, há uma mudança drástica de comportamento, porque ninguém aprende sem obediência.